Seja bem-vindo ao mundo marcial. Um dos aspectos mais importantes das artes marciais é o golpe. Um golpe é um ataque físico que tem como objetivo causar dano a um oponente. Existem muitos tipos diferentes de golpes nas artes marciais, cada um com suas vantagens e desvantagens. Neste vídeo, irei explorar um conceito para qualquer praticante de arte marcial para aprimorar seus ataques. Mais do que movimentos, essas estratégias mostram como dominar o combate com simplicidade, eficiência e inteligência. Prepare-se para descobrir como esses conceitos podem levar seu entendimento das artes marciais a um novo nível. Origem do conceito. O conceito das 5 formas de ataque foi desenvolvido por Bruce Lee como parte da filosofia do Jeet Kune Do, caminho do punho que intercepta. O conceito surgiu como resultado dos estudos e reflexões de Bruce Lee sobre diversos estilos de artes marciais e suas limitações em combates reais. Bruce Lee estudou extensivamente as artes marciais tradicionais, como Wing Chun, boxe, esgrima, judô e outros sistemas. Ele percebeu que muitos estilos tinham movimentos fixos e previsíveis que os tornavam ineficazes em situações reais. Inspirado por princípios de adaptação e economia de movimento, Lee formulou as 5 formas de ataque como estratégias fundamentais para lidar com diferentes cenários de luta. Ataque único direto. O ataque único direto é uma ação ofensiva realizada do ponto A ao ponto B, podendo ser feito em linha reta ou em ângulo, utilizando o princípio da economia de movimento e simplicidade. É importante distinguir o ângulo da posição e o ângulo dos golpes. Ângulo da posição refere-se ao seu posicionamento em relação ao adversário. Ângulo dos golpes é a trajetória de cada golpe. Ataque direto único em movimento direto. O ataque único e direto é uma das formas mais simples de atacar. O corpo está em posição de prontidão, com um ângulo neutro e uma posição estável. O ângulo do corpo é neutro, mas os golpes podem vir de vários ângulos, por exemplo, jab direto, em linha reta ou cruzados, em linha curva. Os golpes são lançados a partir da posição inicial, sem movimentos excessivos dos pés. Para ser eficaz, o momento e a distância devem ser perfeitos. O ataque não deve ser telegrafado, a fim de adicionar um elemento de surpresa. O ritmo e a precisão são fundamentais para realizar o ataque único direto. Ataque único direto em ângulo. Uma vez aprendido o ataque simples direto, é possível alterar o ângulo do corpo durante o ataque. O ângulo pode ser criado de várias maneiras. Enquanto avança, ao atacar enquanto avança, você reduz a distância entre você e o adversário. Ao recuar, ao atacar enquanto recuar, você aumenta a distância entre você e o adversário. Com um passo lateral, ao mover-se lateralmente, é provável que surjam aberturas na guarda do adversário. Com o pivô obriga o adversário a se reajustar, permitindo atacar em ângulo e dando tempo para fazê-lo. Modificando o nível, altura ao inclinar-se levemente para frente e dobrar os joelhos, os socos podem ser lançados a partir de uma altura diferente. Modificar o nível também ajuda a evitar um contra-ataque do adversário. Ataque único direto em ângulo. O ataque único direto em ângulo pode ser combinado com outras técnicas. Por exemplo, pode-se avançar e modificar o nível simultaneamente. O equilíbrio e o posicionamento são fundamentais para o ataque direto único em ângulo. É importante considerar a distribuição do peso, centralizado ou deslocado para um lado. A posição ideal é aquela que oferece o melhor potencial de ataque em relação ao adversário. Em outras palavras, é melhor atacar de uma posição onde o adversário não possa contra-atacar. Ataque por combinação. O ataque por combinação é uma sequência de golpes com o objetivo de atingir o alvo desejado, criando aberturas através de múltiplos golpes seguidos. O ataque combinado pode ocorrer em diversas fases do combate, com pés ou punhos, no combate a curta distância, cotoveladas e joelhadas, ou no solo, ground and pound. Para ser eficaz, a combinação deve respeitar certos elementos: direção, distância, ângulo de ataque, potência, ritmo e tempo. Direção. O ataque pode ser em linha reta, jab, direto, chute frontal, ou em linha curva, cruzado, chute circular, atingindo a cabeça, corpo ou pernas. Distância. O ataque pode ser de curta distância, combate corpo a corpo, no solo, ou de longa distância, distância de ataque.
Ângulo de ataque, a posição do corpo em relação ao adversário. Força, nem todos os golpes precisam ser poderosos. Alguns podem ser usados para criar aberturas, enquanto outros devem ser mais fortes para atingir o alvo. Ritmo, a combinação pode ter um ritmo regular, 1, 2, 3, ou irregular, 1, pausa, 2, 3, por exemplo. Tempo, a combinação deve ser lançada no momento certo. Estudar o adversário e desenvolver uma estratégia é essencial para isso. É possível combinar todos esses elementos para construir combinações que ajudem a finalizar o combate. A lógica implica misturar golpes retilíneos, linha direta, com curvos, nas laterais, ajustando os níveis, altura dos golpes. A maioria das combinações começa com um jab, uma arma longa e rápida. O jab pode ser usado para criar aberturas, camuflar golpes subsequentes, tomar posição ou diminuir a distância. O direto é mais lento, mas causa mais danos, podendo ser combinado com outros golpes. Cruzados e uppercut são eficazes a curta distância e exigem aproximação. Os chutes geralmente finalizam as combinações. O ataque combinado pode ser difícil de realizar com sucesso, pois o adversário pode contra-atacar. O objetivo é fazer o adversário proteger uma parte do corpo e, em seguida, continuar a combinação nas áreas descobertas. Exemplo: comece com um golpe na cabeça, fazendo o adversário proteger-se, e depois execute um direto no corpo. Em seguida, continue a combinação com um cruzado frontal para levar o adversário para o seu lado forte, finalizando com um chute circular. Não se deve revelar os planos de ataque. Nossos olhos e linguagem corporal podem ajudar ou prejudicar a eficácia das combinações. Ao olhar para os alvos antes de atacar, você indica ao adversário o local do próximo golpe. Usar os olhos com eficiência durante as combinações pode aumentar a surpresa. Exemplo: após lançar um direto, olhe para a perna do adversário e, antes de ele reagir, execute um chute circular na cabeça. A forma como o corpo é posicionado também é importante. Deve-se prestar atenção à posição geral do corpo quando as combinações são executadas. Pergunte-se: minha posição está revelando a próxima ação? Você pode adotar uma postura que induza o adversário a cometer um erro sobre seus planos de ataque. Ataque de imobilização. O ataque de imobilização é uma ação ofensiva em que se mobiliza um ou mais membros do adversário para controlar seus movimentos. É o famoso e conhecido clinch. Isso limita os ataques do oponente e cria aberturas. A imobilização pode durar apenas uma fração de segundo ou ser mantida por mais tempo para evitar que o adversário se afaste. O combatente imobilizado se torna mais previsível e seu equilíbrio é comprometido, tornando-o mais vulnerável. A primeira etapa para executar um ataque de imobilização é encontrar a distância ideal. É necessário reduzir a distância para imobilizar um membro do adversário e, assim, atacar. As fintas são boas ferramentas para reduzir a distância com segurança. É possível imobilizar várias partes do corpo, como mãos, pernas, cabeça e corpo. No grappling, o ataque com imobilização é mais frequente. Uma vez alcançada a distância, o objetivo é manter a posição para exercer controle e limitar a defesa do adversário. Ataque de imobilização no golpe. O método de imobilização mais popular é o clinch. O objetivo do clinch é prender ou retirar o membro do adversário para evitar que ele ataque, criando uma abertura para um novo golpe. O clinch é uma posição em que os combatentes se envolvem de tal forma que o espaço entre eles é fechado, geralmente com uma das mãos ou braços envoltos no pescoço ou cabeça do adversário e o corpo bem próximo. Essa posição pode ser usada tanto para imobilizar o adversário quanto para preparar golpes devastadores, como cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, socos dentre outras técnicas. Objetivos do clinch: imobilização, limitar os movimentos do adversário, controlando suas pernas, braços ou cabeça, impedindo que ele execute ataques ou se movimente livremente. Neutralização, usar o clinch para reduzir a capacidade do adversário de usar seus braços, por exemplo, para socos ou chutes, e forçar sua cabeça para baixo, deixando-o vulnerável. Posicionamento para ataques. A partir do clinch, o lutador pode executar joelhadas no corpo ou cabeça do oponente, ou ainda cotoveladas, criando aberturas para finalizar a luta. Ataque de imobilização no grappling.
No combate no solo, há mais possibilidades de ataques de imobilização. Ao contrário do combate em pé, é possível usar muito mais o corpo para controlar o adversário. Especialmente no ground and pound, o ataque de imobilização pode ser usado para finalizações ou para melhorar o posicionamento. Imobilização com controle de pernas. Ao posicionar as pernas de forma estratégica entre as pernas do adversário, ou controlá-las com as suas, você pode restringir os movimentos das pernas dele. Isso ajuda a evitar chutes ou a fuga e dá tempo para um ataque ou finalização. Imobilização para quedas. O controle da perna pode ser o passo inicial para uma queda eficaz. Usando um bom clinch, o lutador pode desequilibrar o adversário e levá-lo ao solo, imobilizando-o para uma finalização subsequente. Ataque indireto progressivo. O ataque indireto progressivo é uma ação ofensiva precedida de uma finta ou golpe leve com o objetivo de enganar o adversário. A finta ou golpe leve podem ser usados para criar aberturas, causar uma reação, criar espaço ou economizar tempo. Um adversário com uma guarda boa e compacta é difícil de alcançar com um único ataque. Com o ataque indireto progressivo, baseado nas fintas, você pode induzir seu oponente a abrir a guarda para bloquear ou evitar seus golpes. Quando o adversário abre, seguindo a trajetória da finta, você pode explorar a abertura. É possível fazer mais de uma finta, mas sem exagerar. As fintas devem ser rápidas e convincentes para aumentar as chances de o adversário reagir. Elas podem ser usadas para provocar reações, diminuir a distância, modificar o posicionamento e economizar tempo. O golpe seguinte à finta deve ser feito em uma linha diferente, rápido e preciso. O ritmo pode ser quebrado para surpreender e desorganizar o adversário. O ritmo. No combate, o ritmo refere-se aos intervalos de tempo entre nossas ações. O ritmo pode ser dado por golpes, movimentos de cabeça, trabalho de pés, entre outros. Ele pode ser regular, irregular ou quebrado. Ao tomar consciência do ritmo, você pode controlá-lo e usá-lo a seu favor. É possível alterar sua velocidade durante a luta e ajustar conforme o que ocorre, encontrando o ritmo que favorece você em relação ao adversário. Durante a luta, você pode usar um ritmo mais lento e regular para hipnotizar seu adversário, estudando suas reações. Quando as reações são analisadas, você pode lançar um ataque indireto progressivo com ritmo mais rápido. A distância. O ataque indireto progressivo é geralmente realizado para frente. Com as fintas, você não só cria uma abertura, mas também ganha a distância necessária para lançar um ataque certeiro no alvo escolhido. As fintas. Existem diversos tipos de fintas, cada uma com suas utilidades. Para que a finta seja eficaz, é preciso que ela seja credível, ou seja, os movimentos devem ser realistas. Aqui estão alguns tipos de fintas. Fintas de corpo e cabeça, finta com o objetivo de criar uma abertura no corpo ou na cabeça. Fintas oculares, finta que utiliza os olhos para distrair e direcionar a atenção do adversário para um determinado local. Fintas técnicas, finta que visa provocar uma reação iniciando uma técnica e, em seguida, continuando com outra. Outras fintas, movimentos com os braços podem ser feitos para confundir o adversário, ou pode-se golpear ao lado de um alvo para mover o oponente. Finta programada, consiste em fingir o primeiro golpe para atingir um alvo que seria descoberto com o segundo golpe. A finta requer antecipação da reação do adversário. Finta adaptativa, consiste em avaliar a reação do adversário ao lançar a finta e, então, atacar as aberturas criadas. Ataque por desenho. Esse tipo de ataque é baseado em uma armadilha previamente planejada, exigindo talento de atuação. O objetivo é convencer o adversário de que não há plano e criar situações de vulnerabilidade com enganos, provocações e armadilhas, antecipando a reação do adversário. Quando o oponente cai na armadilha, você ataca. O ataque deve ser feito de acordo com a resposta automática do corpo, já que certas ações geram reações previsíveis. Assim, o ataque por desenho funciona como uma pesca, nossas ações e posicionamento são a isca, a reação do adversário é a mordida, e o ataque é o pescador que captura. Esse tipo de ataque exige um bom entendimento geral da luta, e o ritmo e timing precisam ser bem desenvolvidos para agir com eficácia. O ataque por desenho é mais eficaz quando a energia do seu ataque é combinada com a reação do adversário.
Há diversas maneiras de enganar o adversário para lançar um ataque. Exemplos: abrir a guarda, deixar uma abertura para incitar um ataque no centro ou a cabeça. Deixar um alvo exposto, avançar a perna ou a mão para que o adversário possa atacá-las. Armadilhas com trabalho de pés, retroceder para forçar o adversário a avançar ou fazer movimentos simultâneos para acostumá-lo a uma certa distância. Erros calculados, recuar desajeitadamente para aumentar a confiança do oponente, ou soltar as mãos após os golpes para deixar a cabeça exposta. Linguagem corporal, mudar de nível, altura, para imitar o movimento ou fazer de conta que se machuca para incitar o adversário a atacar no mesmo local. Linguagem dos olhos, olhar para o corpo ou para os pés para enganar o adversário, fazendo com que ele siga o olhar e revele sua intenção. Essas táticas podem ser usadas para enganar o adversário e criar uma oportunidade de ataque. E assim encerramos nosso mergulho nas 5 formas de ataque, uma das maiores contribuições de Bruce Lee para o mundo das artes marciais. Esses conceitos não são apenas estratégias de combate, são lições de eficiência, criatividade e adaptação que podem ser aplicadas dentro e fora do tatame. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal Mundo Marcial e compartilhe com quem também busca se aprofundar no legado das artes marciais. Nos vemos no próximo vídeo.